Vamos mudar de assunto também, porque muitos fatores equilibram a relação entre consumidor e o fornecedor. Mas quando quem fornece pensa em se aproveitar de alguma forma, logo a gente percebe as práticas abusivas cometidas contra quem consome. E muitas vezes, por desconhecimento, o consumidor deixa passar os seus direitos. É a falta de cupom fiscal, reajuste além do estabelecido, em contrato, enfim. Exemplos não vão faltar. Por isso, nós vamos agora falar sobre essas práticas abusivas nas relações de consumo. Eu vou conversar com o coordenador geral do PROCON, Aracaju, Igor Lopes. Daqui a pouquinho eu dou a dica de saúde para vocês, mas vem para cá que a gente vai falar agora com o Igor. Primeiro quero explicar para quem está em casa, que não entendeu o que seriam essas práticas abusivas. Muito boa tarde, obrigada por aceitar falar conosco. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Igor. Então vamos falar, explica para quem está em casa o que seriam essas práticas abusivas. Todas as práticas que estejam estabelecidas na lei ou no próprio Código de Defesa do Consumidor como sendo muito abusivas, elas sujeitam o fornecedor que realizar essa conduta a responder administrativamente ou civilmente e até, em alguns casos, criminalmente por essa conduta. Então, a própria legislação, ela traz algumas condutas específicas que são consideradas abusivas. Um exemplo, agora, na pandemia, que aconteceu bastante, que a gente recebeu inúmeras denúncias no órgão, diz respeito ao aumento, sem justa causa, dos produtos. A pandemia, ela não justifica que o fornecedor, discricionariamente, sem que tenha uma razão plausível, ele aumente o preço e exija do consumidor uma vantagem manifestamente indevida. Então, a gente tem aí um exemplo claro e eu acho que até cotidiano, recente, que os consumidores podem estar vivenciando. A situação da pandemia não autoriza que o consumidor aumente esse preço. O próprio código já proíbe essa prática. E aí, para a gente falar, num momento como esse, muitas pessoas, estão aí assistindo a nossa programação e a gente, infelizmente, se depara muito com aquela chamada venda casada, Essa venda casada, ela é considerada uma prática abusiva, Normalmente a gente quer um produto e eles muitas vezes atrelam a um outro produto para que a gente possa querer os dois produtos de uma forma em que a gente não previa. Isso é considerado uma prática abusiva? Exato. Essa conduta, ela é abusiva. Está estabelecido no próprio código que o fornecedor não pode condicionar o fornecimento de um serviço ou efetivar a compra de um produto, condicionando ao consumidor comprar outro ou contratar outro serviço. Um exemplo claro disso é quando a gente fala daquele seguro, que o consumidor até é ofertado pelo fornecedor ao consumidor no ato da compra, mas ele precisa ter ciência de que ele não é obrigado a fazer aquisição. É comum quando a gente compra aparelhos celulares ou aparelhos eletrônicos que o proprietário da loja ou o preposto lá, o vendedor, ofereça ao consumidor um seguro de garantia estendida. Mas aí o consumidor tem que ter ciência de que ele não é obrigado a contratar. Inclusive, se o fornecedor, se o proprietário da loja condicionar a venda à contratação desse seguro, ele vai estar cometendo uma prática abusiva. Sim. E isso é importante, a gente prestar atenção e saber dos nossos direitos. Então, como é que, de uma forma geral, a gente pode entender a prática abusiva? Todas essas condutas que estejam proibidas por lei, se forem cometidas, a gente tem vários exemplos. Citamos aqui no nosso tempo 2 deles, Citamos a venda casada e citamos aqui o aumento abusivo do preço. Se alguma situação que lesione o direito do consumidor acontecer, ele vai ter os canais, o consumidor tem a proteção dos órgãos de defesa do consumidor à sua disposição para poder intervir nessa relação e proporcionar esse equilíbrio, defendendo o consumidor como a própria lei garante. Sim. Então, o consumidor vai poder fazer a sua denúncia no PROCON, no Ministério Público, acionar os órgãos do Poder Judiciário para que tenha essa proteção.
Eu queria aproveitar o espaço também, a audiência do seu programa, Jaqueline, para a gente Sim. falar sobre um assunto que é muito importante e que atual também, que essas compras pela internet, né, que aumentaram bastante. Sim. Até a própria oferta, ela já tem alguns cuidados e algumas observações que precisam ser ponderadas. Desde a oferta, o consumidor ele precisa estar ciente de maneira clara, ostensiva e prévia sobre o preço, sobre as condições para pagamento, sobre o prazo para entrega. Isso quando a gente fala de compra no próprio site, como também aqueles fornecedores que anunciam através das redes sociais. Então, essa história de chame no direct para saber do preço, não é bem assim que funciona. Né? Então, Igor, isso é importante, a gente já abordou inclusive esse assunto aqui no programa, mas verificando as redes sociais, a gente se depara sempre com o chame no direct, né? Não colocar o preço, e aí você pode ter uma conversa depois, e isso não é legal, né? Assim como a gente vai para uma loja física e tem que estar estabelecido, que tem que estar visível aos nossos olhos, na rede social também, né? Então, se é um valor para todos, por que não anunciar? Perfeito. A gente, inclusive, tem um marco regulatório, que é o decreto 7962 de 2013, esse decreto estabelece as regras do comércio eletrônico e uma dessas disposições versa justamente sobre a necessidade de informação prévia sobre o preço. Direito à informação é um direito básico do consumidor, ele precisa ser garantido. Então, esse decreto, que é o marco regulatório do comércio eletrônico no Brasil, ele já estabelece que quando a venda acontecer por sites eletrônicos ou por outras plataformas digitais, e aí a gente alcança as redes sociais, esse preço ele precisa estar sendo informado previamente ao consumidor. Essa história do chame ao direct é mais uma conduta que o fornecedor faz para acabar atraindo o consumidor a negociar, mas assim, a disposição legal é que o preço seja estabelecido previamente. Certo. E nós estamos aqui recebendo várias mensagens, o público participando, Igor. E aqui a Irani, ela faz uma pergunta em relação ao financiamento. Ela diz, por favor, veja a questão de financiamento. O cliente é obrigado a comprar seguros no financiamento? De jeito nenhum. Mais um exemplo da venda casada. É comum também, quando da contratação de algum financiamento imobiliário, é o exemplo mais comum, e a gente até já teve denúncias aqui no órgão, o consumidor não é obrigado a contratar, né? Sim. O banco lá, a empresa, ela pode até oferecer, apresentar para o consumidor quais são os benefícios que eles entenderem necessários, mas condicionar a assinatura do financiamento à aquisição do seguro é prática ilegal. Sim, então, respondendo já aí ao questionamento da Irani, né? E é importante a gente abordar um assunto como esse. E sobre o PROCON, muita gente ainda tem dúvida quando deve procurar o PROCON. É importante a gente esclarecer também para que as pessoas possam, né, estarem cientes aí que existe um órgão preocupado com o consumidor, com essa relação de consumo. Exato. A função principal do órgão do PROCON é justamente proporcionar o equilíbrio nessa relação de consumo, protegendo o consumidor, conscientizando sobre os seus direitos e também sobre os seus deveres, porque o consumidor ele também possui esses deveres, e auxiliando também, fazendo esse trabalho de conscientização junto ao fornecedor, né? E a gente tem notado, Jaqueline, que o nosso trabalho também de conscientização com o consumidor tem reflexos diretos no fornecedor. Quando você tem consumidor informado, o fornecedor que o atende, ele consequentemente também adere a essa prática de se informar e de respeitar, né, a todos aqueles direitos que já estão estabelecidos. É importante mencionar, como você citou, muitas pessoas fazem confusão sobre qual é a atuação do PROCON, qual a função, né, do PROCON. Então, assim, o PROCON é um órgão administrativo que tem um caráter conciliatório. Todas as denúncias que são encaminhadas pelos consumidores presencialmente antes da pandemia, e agora a gente está trabalhando com os atendimentos virtuais, todas as demandas que são encaminhadas, elas são tratadas individualmente, e aqui a gente faz a triagem
sobre qual procedimento vai ser adotado, mas nenhuma delas deixa de ser atendida. Sim. A partir dessa denúncia é instaurado um processo administrativo, né? A partir do processo a gente notifica a empresa para que ela apresente a sua defesa, a sua impugnação sobre os fatos, e ao final de toda a análise do processo, das provas que forem produzidas, é proferida uma sanção administrativa, né? Isso quando a gente não tem êxito na conciliação, que é a nossa principal função aqui. E a gente tem conseguido auxiliar os consumidores nessa parte também de conciliar, de abrir o diálogo com os fornecedores, que é importante, né? Ter um órgão que represente. Muitos consumidores são carentes de informação e a existência de um órgão como o PROCON, assim como os outros órgãos de defesa do consumidor, é importantíssimo. Sim. E a gente sabe, né, também que as práticas abusivas, elas estão lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, e aí, além da venda casada, tem essa recusa de demandas dos consumidores, envio de produtos sem solicitação prévia, isso acontece bastante, né? Tudo isso está previsto como uma prática abusiva. Isso. O envio de cartão sem a solicitação do consumidor é algo comum. Muitas vezes o consumidor já é cliente de algum banco, né? E aí o banco, sem que o consumidor faça essa anuência ou solicite a contratação, encaminha um cartão de crédito, muitas vezes. E aí o consumidor ele não é obrigado a aceitar, obviamente, esse produto, tampouco utilizá-lo. E se o banco fizer, né, praticar essa conduta enviando discricionariamente, já comete uma prática abusiva. Certo. Aqui tem a Edivânia Lopes, ela pergunta o seguinte: meu filho paga um seguro, sofreu um acidente, acionou o seguro e até presente data não tivemos um retorno. Já se passou o prazo concedido no contrato, que era de 90 dias e nada. É importante que, como já houve esse contato prévio e a empresa se manteve inerte, não apresentou nenhuma solução ou esclarecimento para o consumidor, que ela entre em contato com o órgão de proteção, com o PROCON. A gente está com os canais de comunicação abertos, né? O SAC 151 ou o telefone 3179-6040. Esses canais funcionam das 8 até as 17 horas em todos os dias úteis, para que essa consumidora apresente a sua reclamação e o PROCON, enquanto órgão de conciliação, consiga intervir e auxiliar na resolução dessa demanda. Sim. Tem a pergunta do Marcos também, para a gente fechar, né, aqui essa entrevista, que o Marcos pergunta o seguinte: quem cobra mais no valor da pizza quando tem mais de um sabor, está errado? E aí? Também uma prática abusiva, já foi objeto de fiscalização pelo PROCON, nós já tivemos alguns estabelecimentos, inclusive autuados por essa razão. Não é legal fazer a prática de cobrar o valor mais caro quando a pizza for de 2 sabores. O correto é que o fornecedor cobre proporcionalmente. Então, vou dar um exemplo. Se o consumidor opta por comprar uma pizza metade mussarela e metade portuguesa, vai ser cobrado o valor referente à metade da pizza de mussarela, somado do valor referente à metade da pizza de calabresa, de portuguesa. Não é correto fazer a cobrança do valor da pizza mais cara. Vamos supor que a de mussarela custe 30 e a portuguesa 50. Não é correto cobrar 50. Ele vai ter que dividir os valores pela metade das pizzas e cobrar esse valor proporcional. Sim. Igor, eu quero te agradecer pela participação em nosso programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Estamos à disposição para ajudar os nossos telespectadores e os nossos consumidores sempre. Eu que agradeço o espaço, desejo sucesso, mais sucesso, e dizer que a gente está à disposição também, sempre que for necessário, para esclarecer as dúvidas dos consumidores. Acho que caiu aí, isso. Agora foi, o telefone caiu. Isso. Muito obrigada mais uma vez. Mas só agradecer o espaço e dizer que a gente está à disposição. Nós que agradecemos. Muito obrigada.